Olá pessoal, tudo bem? Esta é a segunda aula sobre equações polinomiais. Na primeira aula, eu resolvi as equações através da fatoração. Agora, eu vou resolver equações utilizando a divisão de polinômios. Porque existem equações que você resolve direto por fatoração, outras não, tá? Então você tem que conhecer os dois processos. Essa aqui, ó, eu vou resolver ela pelo processo da divisão de polinômios utilizando o processo prático de Briot-Ruffino, tá? Então vamos lá. Uma das raízes da equação 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a zero é 1. Resolva essa equação. Então ele já te deu o valor de uma das equações. Então ele quer que você encontre as outras raízes, tá? Então vamos lá. O processo da divisão é o seguinte. Se o 1 é raiz dessa equação, então eu vou utilizá-lo como a raiz, tá? Então faço aqui uma reta. E aqui à esquerda, eu vou colocar a raiz que ele me deu, tá? Que no caso é o 1. E aqui eu vou colocar os coeficientes. O 2, depois o menos 4, depois o menos 2, e por último, o termo independente. O último elemento, ele fica também aqui destacado, tá? Então é isso. Divisão de polinômio. Eu divido da seguinte forma. Eu baixo o primeiro elemento, tá? Sempre eu vou baixar esse primeiro elemento aqui. E vou fazer o seguinte. Eu multiplico sempre a raiz que eu tiver aqui, que foi dada. Eu multiplico pelo 2 e somo com o elemento aqui, ó, que é o menos 4. É para somar, mais e menos dá menos, tá? Então, 1 vezes 2 dá 2. Menos 4 é igual a menos 2. Deu menos 2, eu ponho aqui debaixo do menos 4. E agora eu vou repetir de novo. Eu vou pegar a raiz. Agora, ao invés de multiplicar pelo 2, eu vou multiplicar pelo resultado, que é menos 2. E somo com o elemento aqui, ó, dessa diagonal. No caso, com menos 2. Tá? 1 vezes menos 2 dá menos 2, com menos 2, sinais iguais, soma e conserva-se um sinal. Então dá quanto? Menos 4. Mais uma vez. A raiz. Agora eu multiplico pelo resultado, que é menos 4. E somo com o elemento aqui da diagonal, que no caso é 4 positivo. 1 vezes menos 4 dá menos 4, mais 4, que é igual a 0. Aqui é o resto da equação, tá? Então, ela é igual a 0, tá? Então, como eu multiplico a raiz? Se eu multiplicar a raiz pelo resto, vai dar igual a 0. Então, aqui eu vou encontrar o quociente. O quociente, eu vou utilizar somente esses elementos do meio aqui, ó, que são os coeficientes. Então, o quociente
de x, que a variável é x, tá? É igual. Preste atenção aqui, ó. O primeiro coeficiente aqui da direita, ele vai ser o elemento isolado, o termo independente. O segundo vai ser o coeficiente do x elevado a 1. O terceiro, o coeficiente do x elevado ao quadrado. Se tivesse mais um, seria do x ao cubo, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. O primeiro aqui, ó, menos 4, é o termo independente, tá? Depois, ó, o menos 2 multiplica o x elevado a 1, tá? Aqui, ó, não é mais 2, o 2 positivo, se eu já tenho um x ao 1, vai ser o coeficiente do x ao quadrado. Resumindo, a equação, ela tem expoente 3. Quando você faz só uma divisão, o quociente começa pelo 2, ou seja, 1 a menos. Mas é bom você seguir essa ordem que eu fiz, tá? Existem exceções. Então, eu encontrei o quociente. Como a raiz vezes o resto é igual a zero, eu vou fazer o quociente igual a zero. Quando eu faço o quociente igual a zero, eu posso dizer o seguinte, ó, que 2x ao quadrado menos 2x menos 4, no lugar do quociente, eu só troquei de lado, tá? É igual a zero. Então caiu o quê? Numa equação do segundo grau. Então vamos resolver a equação. Resolvendo a equação, 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Você sabe que você pode simplificar essa equação por quem? Ó? Por 2. 2 por 2. Também, se não quiser, não vai fazer diferença, tá? Vai dar o mesmo resultado. Aqui, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 2, tá? Delta é igual a B ao quadrado, a fórmula de Bhaskara, tá? O B é menos 1, 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual. 1 menos e menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, delta é igual a 9. X é igual a menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2A. Como é uma matéria do ensino médio, terceiro ano, você pode fazer essa equação direto, tá? Só que eu estou fazendo passo a passo, tá? O B é menos 1, eu menos da fórmula, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, x é igual a menos e menos dá mais ou menos, 3 sobre 2. X', 1 mais 3, dividido por 2, 4 sobre 2, que é igual a 2. X duas linhas, o negativo dá menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, você tem a raiz menos 1 e 2. E não se esqueça que você também tem a raiz 1, que é a que foi dada. Então, quem é a solução? Em ordem crescente, ó. Menos 1, o 1, que veio na questão, e o 2. Tá? Então, esse é o método de resolução com divisão de polinômios. Só que você não percebeu
não sei se você percebeu, é que esta equação ela pode ser resolvida por fatoração. Então, se ela pode ser resolvida por fatoração, resolva por fatoração. Você vai ver que é bem mais rápido. Vamos resolver aqui por fatoração? 2x3 menos 4x2 menos 2x mais 4 igual a 0. Se você conseguir agrupar e fatorar, é mais rápido. Então você vai lá. Quem é o fator comum aqui, ó, de 2 e de 4? É 2. Quem é o fator comum de x ao cubo e de x ao quadrado? É x ao quadrado, tá? Sempre o menor. Então, 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, você fica com x. 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado, você cancela com x ao quadrado. E aqui, ó, quem é o fator comum? É o 2, com o sinal negativo. 2 por 2 eu cancelo, ficou quem? X. 4 dividido por 2 dá 2. E o sinal que eu vou pôr aqui é mais ou menos? É menos, pessoal. Por quê? Ó? Menos e menos dá o quê? Dá mais. Então, cuidado, fica atento. Deu igual, x menos 2 e x menos 2, então é sinal que você pode fazer por fatoração. Então, a primeira equação é x menos 2, e a segunda é 2x ao quadrado, menos esse 2 aqui, ó, que é igual a 0. Então, vamos resolver a primeira. X menos 2 igual a 0. X é igual a quem? A 2. Vamos resolver a segunda. 2x ao quadrado menos 2 igual a 0. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar o 2 para o segundo membro. Aqui, x ao quadrado é igual a 2 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 1. Aqui eu vou extrair a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X é igual a mais ou menos 1. Solução, menos 1 a primeira, o mais 1 e o 2. Deu o mesmo resultado, tá, pessoal? Então, quando der para fazer por fatoração, faça que é mais rápido. Mas, como eu falei, tem algumas que não resolvem por fatoração. É o caso dessa questão aqui. Você não vai conseguir fatorar isso aqui. Até aqui tem fator comum, mas aqui já não é mais comum. Então nem adianta ficar tentando. Você tem que fazer pela divisão de polinômios. Então, resolva a equação sabendo que menos 2 e 1 são raízes da equação. Agora são duas raízes. Então significa que você vai fazer duas divisões. Mas não tem problema não. Vamos fazer aqui devagarinho. Você vai colocar a primeira raiz aqui, ó, menos 2, tá? Aqui, igual, coeficiente aqui, ó, 1, aqui, menos 1, aqui, menos 7, tá? A outra, 1, e como sempre, o último elemento fica separado, tá? Então, o processo é o mesmo. Por enquanto não muda nada. 1. Eu vou pegar a raiz, menos 2,
multiplico, aliás, aqui eu tenho que baixar logo o 1, tá? Sempre eu baixo o primeiro valor, multiplico pelo 1 e somo com a diagonal. 2 vezes menos 1 dá menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. Eu ponho aqui, ó. Segundo. Agora eu vou pegar novamente o menos 2, multiplico agora por quem? Por menos 3 e somo com quem? Com menos 7. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Menos 7 dá igual a quanto? Menos 1. Põe aqui, menos 1. É rápido isso aqui, ó. Menos 2 vezes. Agora, menos 1. Somo com quem, ó? Com 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1, que é igual a 3. Põe aqui o 3, ó, tá? Falta mais uma. Menos 2. Agora eu multiplico por 3 e somo com 6. Dá menos 6 mais 6, que é igual a 0. Se fosse só uma raiz, teria acabado, mas não é só uma raiz, tá? Porque você tem a raiz 1 aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar agora o 1 aqui, ó. E vou fazer normalmente com esses elementos aqui, ó, tá? Só que o 0 não vai participar dessa divisão. O elemento que fica destacado agora é o 3, ó. Ele será o último elemento, porque o 0 não compensa. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer tudo de novo. Eu vou baixar aqui o 1. Agora multiplicar por 1. Pego o 1, multiplico pelo 1 e somo com menos 3. Dá 1 menos 3, que é igual a menos 2. Aí eu ponho aqui, ó. 1 novamente. Agora eu multiplico por quem? Por menos 2. E somo com quem? Com menos 1. Dá menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. Aí eu ponho aqui, menos 3. Agora, novamente, 1 vezes menos 3 e somo com 3. Dá menos 3 mais 3, que é igual a 0. Tá? Então, os coeficientes são esses que você vai utilizar, tá? Veja que as raízes multiplicadas por 0 dá 0. Então, o quociente de x é igual. Lembra que eu falei que diminui 1, mas que existem exceções? Aqui é uma exceção, ó. O polinômio é de grau 4. E o quociente não vai ser de grau 3, vai ser de grau 2, porque houve duas divisões. Então, ó, a primeira aqui, o último elemento, é o termo independente. Tá? O menos 2 é o coeficiente do x elevado a 1. E o primeiro valor aqui, no caso, o terceiro, que é o 1, é o coeficiente do x ao quadrado. Tá? Organizando, q de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Como o produto da raiz pelo resto é igual a 0, eu posso dizer que o quociente de x é igual a 0. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a 0. E agora, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Vamos resolver ela mais rápido um pouco, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12.
delta é igual a 16. X é igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos com menos dá mais ou menos, a raiz de delta, que é 16, dá 4. 2 vezes 1, 2. Então, x' é igual a 2 mais 4, dividido por 2, que dá 6, dividido por 2, que é igual a 3. X', 2 menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Tá? Então, você encontrou 3 e menos 1. Só que você tem mais duas raízes, que é o menos 2 e o 1. Então, vamos escrever em ordem crescente. Primeiro, menos 2, menos 1, 1 e 3. Tá? Então, esta é a solução da equação. Entendeu, pessoal? Duas divisões, mas tudo fácil, tudo tranquilo. Agora, vamos fazer mais uma aqui só para treinar. Dado o polinômio f igual, determine as raízes da função f. Tá? Ele chamou o polinômio de f. Então, o polinômio f de x, vai ser igual o determinante. Então, nós vamos resolver esse determinante de terceira ordem. Determinante de terceira ordem, você sabe, né? Você dobra as duas primeiras colunas. Dobrou as duas primeiras colunas, pronto. Só fazer as multiplicações. Na ida, positivo. Então, eu vou multiplicar x vezes menos 2 vezes 1. Dá quanto? Dá menos 2x. Menos 2x. Esse aqui eu vou indicar, mas eu vou até fazer isso. Ó. X vezes x dá quanto? Dá x ao quadrado, que multiplica quem? X menos 1. Tá? Aqui, ó, x é mais na ida. X mais vezes x mais 1 vezes 0. Tem um zero, não precisa mais nem fazer, que vai dar zero. Tá? Aqui deu negativo por causa do jogo de sinal, é menos. Então ficou menos. Agora eu vou voltar. Na volta, o sinal é negativo. X vezes 1, x que multiplica x mais 1. Tá? Mais x vezes x menos 1 vezes 0. Tem 0 no meio, dá 0. Entendeu? E agora isso, ó, x é mais, menos, aliás, a forma. Aqui é menos, tá, pessoal? Desculpa. Menos. Mas é 0, não tem importância. X vezes x dá x ao quadrado. Vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado, tá? Eu vou deixar indicado aí para você entender. É menos e aqui deu menos. Então vamos lá. F de x é igual
menos 2x, tá? Mais x ao quadrado vezes x, x ao cubo, mais e menos, x ao quadrado vezes menos 1, dá menos x ao quadrado, tá? Mais zero aqui, eu elimino aqui, ó. Posso eliminar os dois já. Menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos e mais dá menos x. Menos e menos dá mais 2x ao quadrado. Tá? Então, f de x é igual, eu tenho x ao cubo, eu tenho menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, dá o quê? Dá menos 2x ao quadrado. Eu tenho aqui mais 2x ao quadrado. E tenho aqui, ó, menos x com menos 2x, dá o quê? Menos 3x. Reduzindo os termos semelhantes, eu posso cancelar aqui. Então, f de x, o polinômio f de x é igual a quem? x3 menos 3x. Tá? Quando a questão pede as raízes de f, quer dizer que f de x tem que ser igual a 0. Então, eu vou igualar x ao cubo menos 3x é igual a 0. Então, caiu numa equação polinomial do terceiro grau. Você pode resolver pela divisão de polinômios ou pela fatoração, que no caso aqui é mais fácil. Quem é o fator comum? X. x3 dividido por x fica o quê? X ao quadrado. 3x por x, 3, que é igual a 0. Então, x é igual a quem? A 0. Tá? Agora eu tenho a segunda. X ao quadrado menos 3 igual a 0. É uma equação de segundo grau. Você pode até resolver pela fórmula de Bhaskara, mas você não precisa. Basta jogar o 3 aqui. X é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 3. Pronto. A questão quer as raízes. Então, resposta: x é igual a 0 ou x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 3. Tá? Ele não pediu o conjunto de solução, pediu as raízes. Então é isso, pessoal. Até a próxima.